Imagine só a cena, você decide investir em implantes dentários para se livrar da dentadura, sonhando com um sorriso lindo e um visual mais jovem, só para descobrir que no final, seu rosto parece mais velho, mais afundado. Parece um pesadelo, mas acontece mais do que você imagina e a culpa tem nome. Flange, uma espécie de um pequeno segredo escondido que só a dentadura tem. Sabe aquela bordinha que você tem na dentadura que muita gente acha feia? Ela tem nome, se chama flange. É a melhor amiga do seu rosto. Enquanto todo mundo só olha para os dentes, a flange atua em silêncio. Funciona como um alicerce facial, dando sustentação aos lábios, não só aos lábios, mas especialmente toda a base da região do nariz. E ela que preenche a região entre o nariz e a boca e ajuda a manter o contorno jovem do rosto. Sem flange, o rosto perde o apoio e pode literalmente afundar. Agora vem um problema. Quando você troca a dentadura por implantes, uma prótese de implantes, essa flange ela some. E sabe o que acontece em alguns pacientes? Seu rosto literalmente desinfla, as rugas aparecem, os lábios afundam e você subitamente ganha uns bons anos a mais na sua aparência. Se você ainda não se convenceu, eu vou te demonstrar na prática como isso funciona. Olha só que interessante esse experimento clínico que eu fiz aqui na clínica. Eu escaneei uma dentadura completa para transferir a sua geometria tridimensional ao computador. Em seguida, eu removi digitalmente a metade da flange. Imprimi essa versão modificada em resina 3D biocompatível e levei na boca do paciente. O resultado foi impressionante. O lado do rosto onde havia removido a flange apresentou um afundamento visível, envelhecendo muito aquela região. Perceba aqui nessa visão aproximada como a ausência da flange afetou muito a sustentação da região paranasal. O experimento mostra que em alguns pacientes, colocar uma prótese fixa sem flange compromete o suporte labial e gera falha estética. A flange é essencial para manter a harmonia facial e evitar o envelhecimento precoce da região peribucal em certos pacientes. Imagino que você possa estar se perguntando, mas por que não colocar essa flange na prótese sobre implante, na prótese protocolo? A pergunta é excelente e a resposta é simples e crucial: higiene. A dentadura você tira fora da boca para fazer higiene. Já a prótese sobre implante é uma prótese parafusada e fica fixa. A higiene é feita com ela em boca. Uma prótese sobre implante fixa parafusada tendo flange vira um pesadelo para limpar, pois ela ficaria sobreposta na gengiva como se fosse uma cela abraçando. Imagine tentar escovar um local impossível de alcançar todos os dias. Isso promove mau hálito, incômodo, pode promover inflamações recorrentes na gengiva e em pior dos casos, levar à perda dos implantes. Um protocolo bem feito tem a base lisa e convexa, mas dessa forma, em alguns pacientes, ele diminui o suporte do lábio. Tá, mas entendi. Aí, doutor, como é que resolve isso? Muita gente tenta resolver com preenchimento facial à base de ácido hialurônico ou similares. São aqueles géis que se injeta embaixo da pele. Funciona em alguns momentos, sim, mas não para todos os casos. Isso dá volume, isso infla, ele não promove estrutura. Dura poucos meses, pede retoque, vira uma despesa recorrente para o resto da vida do paciente. E se o problema é suporte, o alicerce do lábio e da base do nariz, preencher é só maquiar a causa. O certo é devolver sustentação profunda, não apenas inflar volume. Mas então, doutor, qual que é a solução? Essa que é a questão. A notícia boa é que sim, existe solução, que você já vai entender e eu vou te explicar como isso funciona. Mas antes disso, eu quero te falar um outro problema. E esse talvez seja o pior e ainda mais frequente. Esse outro problema crítico, pouco comentado, é a posição dos implantes em relação a onde ficarão os dentes da prótese sobre implante. Olha só, quando você perde os dentes, o osso vai sumindo, ele vai secando ano após ano. Na hora de colocar os implantes, o dentista precisa procurar aonde tem o osso que restou. Às vezes, é tanto osso perdido que até mesmo um enxerto ósseo pode ser insuficiente. Por isso que evitamos enxerto ósseo em casos totais, mas isso é tema para outro vídeo. Geralmente, uma boa parte dos pacientes, esse lugar onde fica esse osso residual é bem atrás, é longe onde os dentes ficavam naturalmente. Para compensar essa distância, em alguns casos, a prótese precisa ser grande e volumosa, especialmente na parte de trás dos dentes da frente, o que deixa a região
ali do céu da boca, chamada região palatina, muito espessa. Em alguns pacientes, isso não acontece. Já em outros, isso pode trazer resultados extremos, como esse. Isso dificulta a higiene e, adivinha só, atrapalha a fala, o que pode acontecer em todas as próteses sob implante, mas em caso especial como esse, essa adaptação é ainda mais difícil. Muitos profissionais, inclusive ano passado, foram treinados para focar no osso e no implante, mas acabam esquecendo o principal, o resultado final para o paciente. Eu também já cometi muito esse erro no passado, e isso literalmente tirava o meu sono. Foi aí que mudei completamente minha abordagem. Em vez de pensar aonde posso colocar o implante no osso, onde a prótese precisa ficar para o resultado ser perfeito, o que nós dentistas chamamos de planejamento reverso. Isso é muito estudado e implementado para casos de implantes unitários ou até mesmo para casos de dentição completa com boa disponibilidade óssea. Mas para casos de falta no osso do maxilar, isso era literalmente um ponto cego. O foco era em tentar garantir a carga imediata, achando onde o osso é mais denso, e o resultado da prótese fica para depois, fica como der, o que a gente conhece como técnicas de ancoragem. Utilizando os artifícios da odontologia digital, eu comecei a fazer infinitas simulações nos meus casos. Eu penso que tudo pode ser melhorado. Eu comecei a priorizar sempre a melhor posição dos implantes, mas com uma obsessão pelo resultado estético e funcional da prótese. Questionei tudo o que era considerado padrão na área, inclusive técnicas consagradas como a principal delas, a instalação palatina dos implantes, que é um conceito que eu mesmo preconizei por mais de 15 anos, onde colocamos os implantes lá atrás, onde esse osso remanescente ainda estava intacto. E essa diferença entre a posição do implante e a posição da montagem dos dentes era sempre compensada por uma prótese, muitas vezes grossa. Com o mesmo rigor com que sempre busquei a ancoragem desses implantes no melhor leito ósseo para viabilizar a carga imediata e beneficiar o paciente, eu passei também a perseguir os desfechos protéticos superiores. Em alguns casos a resposta estava à mão, em outros o caminho exigiu lapidação e tempo. Mesmo nos casos complexos, explorei caminhos por meio de simulações no ambiente digital. E um desses ensaios, uma possibilidade inesperada se delineou. Se seguimos sempre o mesmo mapa, descobriremos apenas o que já foi descoberto. Era uma proposta ousada e inédita, porém passível de sustentação à luz de estudos correlatos. Antes de qualquer aplicação clínica, eu busquei lastro científico. Implementado gradualmente, esse conceito começou a mostrar resultados promissores. Para uma validação mais imparcial, eu compartilhei a ideia com colegas dentistas que também trabalham com reabilitações de árvores totais. O consenso foi que a modificação cirúrgica é coerente com os fundamentos biológicos e biomecânicos descritos na literatura científica. Ainda assim, eu não estava satisfeito. Eu busquei um crivo mais rigoroso. Submeti o trabalho ao Journal of Prosthetic Dentistry, JPD, ou JPD, um dos periódicos mais prestigiados da prótese e reabilitação total, indexado no PubMed, alto fator de impacto e publicação oficial de diversas sociedades internacionais, um espaço editorial tradicionalmente reservado para contribuições inovadoras e especialmente de alta relevância clínica. Após a revisão desse artigo por pares em processo cego, conduzido por 3 especialistas internacionais, o manuscrito foi assim e publicado. Reitero que não é ponto de chegada, e sim ponto de partida, mas quando uma mente se abre a uma nova possibilidade, raramente volta ao seu tamanho original. Hoje, a odontologia digital ela permite ir além, planejar de fora para dentro, da face para a prótese e da prótese para os implantes, unindo suporte labial real, contorno natural e uma prótese fina e higienizável. Lembra do caso do início do vídeo que eu tinha o afundamento do lábio com a prótese, com a flange? Pois é, aqui está o resultado, aqui está a foto com antes e o resultado final com nossa nova abordagem. Paciente com a prótese protocolo, uma prótese fixa sob implante, sem flange, um ótimo preenchimento, mas com um ótimo preenchimento facial, até melhor do que a dentadura promovia. Isso é uma grande modificação de paradigma. Melhor de tudo, uma prótese fina, delicada e confortável. Com a publicação no Journal of Prosthetic Dentistry, a gente abre um precedente
para que a gente repense que próteses ou implante possam subir de nível não só na parte de oclusão, mas especialmente no preenchimento de face. Planejamos de fora para dentro, face, próteses e implantes. Resultado, suporte facial de alto nível, como o da flange, mas sem o volume que prejudique a higiene. Reitero que isso está em evolução, uma mudança de paradigma que coloca o resultado estético e funcional em primeiro lugar. Conseguimos aliar o suporte facial crucial da flange, que previne o envelhecimento e esse afundamento do rosto, com a conveniência de uma prótese fixa sobre implante fina, fácil de higienizar, através de uma espécie de flange interna, uma modificação na instalação dos implantes. Os detalhes técnicos fogem do escopo desse vídeo. Se você é paciente e deseja se beneficiar desta abordagem, entre em contato conosco para uma avaliação presencial. Se você é dentista e quer implementar esses avanços, fique atento. Em breve abriremos uma turma específica para maxilares atróficos com fluxo digital. Por fim, nosso compromisso é com a melhoria contínua, baseando nossa prática em técnicas diferenciadas e inovação científica, seja no atendimento a pacientes privados ou através de atividades educacionais. Forte abraço, te vejo no próximo vídeo.